E quero convidar você neste momento para participar do nosso programa, deixando aí sua mensagem, deixando a sua sugestão, a sua opinião, a sua pergunta. Junte aí com toda a sua família, com as suas amigas e vamos, né, falar de assuntos importantes, né, informações de grande importância para você neste momento que estamos vivendo. É um tempo, né, de muito luto e muitas pessoas talvez não conseguem superar esse fato e vamos estar trazendo aqui dicas de como você superar, como que você pode continuar a viver lidando com este assunto sem muito sofrimento. Então, fique ligado aí, fique conosco até o final, temos muitas dicas para você. E eu quero aqui agora apresentar a nossa convidada de hoje, Ana Lu Canuto. Muito boa noite. Boa noite, Miriam. Um prazer estar aqui com você, viu? O prazer é todo meu, é todo nosso. É muita honra para mim ter você aqui no programa. Eu quero agradecer desde já a sua presença. É o limiar do lidar com as coisas, né? Temos que ser resiliente, que é uma palavra que também nós vamos falar daqui a pouquinho, exatamente, né, sobre esse então assunto. assim, que também tem sua medida, né? Porque senão a gente vira besta. Então eu acho que é por aí, tudo na sua medida. Então assim, falando desse tema assim, abordado, eu acho que você, assim, quero te parabenizar por essa questão de ressignificar, né? Ressignificando todos os dias, nas mínimas e nas grandes. E você foi muito feliz na sua colocação, desde quando você me falou. Eu achei assim excelente, porque o nosso organismo é isso. Né? E muitos param, Ana, porque não sabem lidar com essa situação. Então nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mais abordar esse assunto. Agora, no momento, eu quero conhecer um pouquinho mais você. Eu quero que as pessoas que estão em casa também conheçam mais um pouquinho da Ana Lu. Quem é a Ana Lu, de onde ela veio, onde ela nasceu. Eu quero saber um pouquinho aí desde o seu nascimento, aí a gente vai indo até agora. Mulher, não dê asa não, que eu vim lá de Alagoas. Olha só, o sotaque não nega, né? Assim, eu já perdi um pouquinho, né? Mas enfim, olha só. Alagoas. Você nasceu em Alagoas. Usina Serra Grande. Minha capital é Maceió. Que legal. De lindo, praia, né? Então, quando minha mãe trabalhava lá no hospital da cidadezinha, né? Da usina, que é uma usina de cana, literalmente, uma das maiores do Brasil. Usina Serra Grande. Então, o que acontece? Quando minha mãe trabalhava no hospital, o dia de folga dela, a gente pegava o trem, que hoje está lá a locomotivazinha lá na nossa praça, né? E assim, falar de Alagoas, falar de onde eu nasci, é assim, nostálgico, né? É ressignificar também. Porque essa nostalgia que me traz, me alimenta, né? É como se alimentasse o ego, porque você cresce, você aparece, né? Cresça, apareça, e depois as coisas vão se encaixando na vida. Mas eu acho incrível que para o psicológico você sempre está lembrando de onde você veio. Que legal. E você veio de uma família, que estilo sua família, de quantos irmãos? Assim, na realidade, a minha história é assim meio, né, porque eu sou adotada de uma família, e a minha mãe, ela foi para a cidadezinha lá, para a usina Serra Grande, ter o parto, porque como ela ficou grávida, a minha avó tinha hotel, e ela não podia aparecer grávida, porque teve uma bagunça lá e ela acabou ficando grávida, né? E aí foi para a usina Serra Grande. Na usina Serra Grande, quem trabalhava era Maria Canuto, como a chefe lá da enfermagem, que inclusive é até da escola de Ana Nery, na época, as escolas antigas de enfermagem. Então, só existia enfermeiro padrão, não existia técnico, não existia auxiliar, nada disso.
Então, o médico só ia de 15 dias, então minha mãe foi para lá, para casa de uma tia, teve com Maria Canuto e a companheira de trabalho, que era Jerusa, que a gente chama de Uva, e que já falecida, né, todas duas. E aí ela me adotou, porque ela tinha tido um problema que não podia ter mais filhos. A minha mãe, né, a Maria Canuto. Então, assim, durante muito tempo eu fiquei só conhecendo realmente minha mãe e o meu pai, que me criaram, passaram, teve até carta de doação, toda aquela coisa, porque era só isso mesmo, né? Sei. Ninguém precisava ir para juiz, nada disso. Era Então só aquela foi bem carta. formalizado até, né? Foi bem formalizado, né? E aí, o que acontece? Eu fui criada por essa família. Então, dessa família que me criou, tem o Marcos, né, que é o mais velho, que é filho do primeiro casamento do meu pai. E tem a Lígia, o Múcio e eu, né? Porque é o Marcos, eu e depois o terceiro casamento do meu pai, que a minha mãe faleceu. Minha mãe que adotou. É meio uma baguncinha, assim, para entender muito rápido, né? Mas foi isso, eu fui adotada, né? Isso, esse fato de você ter sido adotada, trouxe alguma situação na sua vida? Isso te incomodou? Isso gerou alguma consequência ou não? Quando eu soube, sim, porque eu queria ser filha da minha mãe, né? Então foi essa sensação. Eu não queria não ser filha da minha mãe, Entendi. né? Então, assim, na minha cabeça, claro, aí depois ela deixou muito claro, eu tinha 9 anos quando ela me falou. E, assim, uma tarde, a gente conversando, só eu e ela, assim, era muito doente. Ela achou que tinha que contar e contou. Beleza. Então, eu fiquei com essa sensação de tristeza de não ser filha de Maria Canuto e de Fortunato. Que, inclusive, Fortunato morreu, se eu não me engano, ano retrasado, com 98 anos, né? Meu pai. Então, assim, eu não conheci muito bem meu pai. Eu só tomei um café com meu pai biológico. Mas, assim, os meus pais realmente são os que me criaram. Conheço a minha mãe, tenho contato com ela, já morou comigo 2 vezes. Mas, assim, é aquela questão, você Foi vive... quem criou, quem educou, quem né? criou e quem educou, realmente a gente pega aquele primeiro amor que, infelizmente, a mãe que não criou, não é nem culpa nossa, né? E ela perdeu, não por motivos dela, mas porque o povo forçou ela a isso, né? Então é bem complicadinho. Então você já ressignificou esse fato. Ressignifiquei porque, assim, minha criação foi muito boa, minha criação sempre foi, assim, de autossuperação. Meu pai sempre colocou isso, meu pai sempre colocou muita fortaleza pra gente. Assim, eu não tenho um irmão da parte do meu pai e da minha mãe. Da minha mãe só sou eu, né? Porque eu fui a adotada dela, né? Meu pai casou 3 vezes. O primeiro casamento, a esposa morreu de câncer. O segundo foi minha mãe, que morreu de derrame. E o terceiro, o meu pai faleceu e a Nazaré ainda é viva. Então, quer dizer, quem faleceu foi meu pai, dessa vez, no terceiro casamento. Com 98 anos. Mas, enfim, assim, a minha criação foi maravilhosa, sabe? Foi bem aquela... educada. Fui muito... Eu acho, né? Eu devo ter perdido alguma coisa, mas... a gente sempre perde, né? No meio do decorrer da coisa. Mas a sua postura, a sua conduta, isso vem de lá também, né? Com certeza. Nossa, eles eles eram, assim, magníficos, né? Porque eu sou de 68 e assim, minha mãe e meu pai já são bem mais velhos que eu. Então, quer dizer, a minha formação foi uma formação ainda antiga, boa, que tinha que ficar, né? Me fala uma travessura de criança. Que fizeram comigo ou que eu fiz com alguém? Eita, eu acho que você fez com alguém. Eita, eu acho que você fez com alguém. Você tá falando isso porque você deve saber já, né? O meu esposo já deve ter te falado. Não, eu só quero que você me fale agora. Eu tenho certeza que o meu esposo deve estar vendo e deve estar falando, ela vai falar isso. Lá em casa, era assim, uma casa muito grande, tinham assim 5, 6 quartos lá na usina, enfim, meu pai trabalhava no banco.
E aí, o que que aconteceu? Tinha muitos patinhos, né? Muitos patinhos no quintal, a patinha passeando, e eles cantando, e as galinhas cocó, e tudo e tal, e aquelas coisinhas, né? Eu achei tão lindo o patinho, que eu peguei o patinho para fazer carinho e foi me dando aquela coisa assim, sabe? Eu, matei o patinho. Vocês estão vendo? O que é uma criança amável? O que uma criança amável faz? A gente sempre tem algo pra falar assim, de criança, gente, é muito interessante. Mas, gente, o amor e o ódio, a dor e a não dor, tudo vai ficar no mesmo patamar. Agora você escolhe pra onde você vai. Não queira saber o que a minha travessura de criança nunca. Pode contar, Miriam. Você já ouviu falar uma criança pular um muro de cemitério pra abrir catatumba? Sério? Eu não era corajosa, então. Eu tinha curiosidade pra saber como era de fundo. Não, então, não. Não, aí não, você gente. ganhou, mas você ganhou. Não. Você ganhou de mim. Não sei, eu acho que você ganhou de mim na coragem, né? Porque, por favor. Ai, é muito legal essas coisas. Agora eu quero saber como foi que você chegou aqui. Bom, a minha mãe adoeceu, meu pai vendeu tudo, né? Quando chegou aqui, comprou uma casa ali no Guará 2, que o dinheiro ainda dava, né? E aí ele foi trabalhar na TCB, já se inscreveu naquele programa da X, que antigamente era X, e acabou tendo que vender a casa também, enfim. E aí foi ficando sem dinheiro, mas já trabalhava, né? Uma pessoa que era acostumada, era um empresário, né? Eu rotulei muita cachaça, porque meu pai tinha alambique, né? Então, assim, mas nunca me interessei de beber não, tá? E aí, o que acontece? Ele sair daquela vida estabilizada, porque minha mãe precisava de médicos, assim, mais, né? Especialistas, enfim. E aí ele vendeu tudo lá e veio embora. Quando a gente chegou aqui, eu cheguei aqui com 8 anos e pouquinho, né? Eu nasci em 68, cheguei com 8 anos e pouco. Eu já estou aqui acho que quase 40, né? Porque eu tenho 53, assim, não vai dar para fazer a conta assim rapidinho, mas eu acho que por aí. Uns 40 anos em Brasília, né? E assim, aí, claro, fui estudar, enfim. Minha mãe faleceu no dia 15/3/1979. Nossa, o ano que eu nasci. Sério? E aí, Miriam, eu nunca esqueci essa data, porque eu não fui no enterro. Não me levaram no enterro, minhas tias não quiseram que eu fosse. Mas aí depois eu fui visitar, porque eu trabalhava lá perto. Eu comecei a trabalhar com 14 anos no Hospital de Santa Luzia. É mesmo? 14 anos. É por isso essa minha fúria para trabalhar, né? Nossa, então, assim, quando cedo. o organismo acostuma, você não tem, né? E já tá no sangue também, né? De trabalhar. É independência. Cresci vendo uma mulher trabalhar, sendo diretora de um hospital, então aquilo vai ficando impregnado. Que é aquilo que eu até comentei com você, quer dizer, eu achava então, que a minha área era saúde. Como você já fez saúde, foi daí que nasceu? A questão surgiu de saúde? Você, sim? Sim, eu ia pro hospital, dava água pro povo, eu achava que eu ia ser a enfermeira da escola de Ana Nery, né? Que nada. E aí fui, né? Me formei em técnico de enfermagem, primeiro auxiliar, depois técnico, depois quando eu terminei o ensino médio já com os meninos, eu fui fazer a faculdade de enfermagem, mas a faculdade de enfermagem eu não terminei. E aí fazia um semestre, trabalhava e ficava aquela questão assim, aí tem hora que você se convence, eu sou técnica, eu não sei. Então, em plena transição com 30 e poucos anos, né? E aí, quando eu já fazia a enfermagem, eu fui dar aula para curso técnico de radiologia e de enfermagem. Foi aí onde eu descobri que eu tinha que ser formadora mesmo, né? Porque eu resolvia o problema dos meninos,
né? Assim, a minha turma, uma vez eu subi em cima da mesa para poder não deixar ninguém colar. Fizeram um abaixo-assinado para mim sair, só isso, né? É mesmo? Aí meu coordenador me chamou, ó, o que é isso aqui? Eu falei, é isso, isso e isso, porque eu não vou deixar num curso de saúde o meu nome ser sujo e chegar lá numa prova para fazer de concurso e eles não saberem nada. E aí? Sim. Vocês querem que a escola preste ou que a escola não preste? Ah, não, eu me formei lá no colégio tal. Nossa, que legal. Né? E aí, o que acontece? Fizeram abaixo-assinado para mim sair. Beleza. Aí, no outro dia, ele chegou e falou assim, olha, a turma quer conversar com você. Eu falei, mas eu não quero conversar com a turma. Por fim, fui, né? Cheguei lá toda cheia da moral, né? Tava por cima. Porque a história foi o seguinte, eles reconheceram que eles estavam errados. E aí eu fui conversar. E eu falei para eles por que eu não admitia que eles colassem. Porque quando eles chegassem no concurso, eles não iam passar. Lógico. E com certeza, quando eles chegassem no concurso, eles iriam me entender e falar, poxa vida, eu estou sabendo resolver essa prova aqui, porque a professora me ajudou a não colar. Qual é o professor que tem que ajudar a colar? Isso é muito feio. É verdade. Né? Só que a minha educação é antiga, né? Eu sou retrógrada. Então, quer dizer, hoje, para o mundo, isso é retrógrado. Isso é antigo. O certo é antigo, tá tudo errado. Né? É verdade. Então é bem complicado isso. Hoje você viver num mundo moderno, porque a modernidade trouxe justamente coisas que você não sabe mais nem quem você é. Perderam-se os padrões. Né? Perderam, né? Ana, me fala uma coisa, você como mãe. Eu quero saber a Ana mãe. Assim, eu fui muito mãezona, né? É assim, eu saía 5h20 de casa. Eu sempre quis suprir as necessidades dos meus filhos, o que realmente precisavam. Eu fui uma mulher que arregacei as mangas e eu tinha, por próprio exemplo, dentro de casa, que se não fosse o estudo, então isso ficava na minha mente. Eu tenho que estudar, eu tenho que ser grande, eu tenho que ser isso, porque eu acho que para você superar o seu padrão de pequenez, eu acho que você tem que se sentir grande, se fazer grande na medida. E eu assim saía, a questão da escola, eu saía de casa às 5h20 durante quase 5 anos da manhã, porque assim, eu sempre tentei suprir as necessidades, não porque eu tinha que dar, mas porque eu não queria ver meus filhos passarem necessidade, né? E aí eu sempre fiz por eles, eu sempre fui mãezona mesmo, assim, eu acho que, eu não sei se eu posso dizer, assim, se eu fui mãezona, ou se, porque eu sou muito meu pai, ou se eu tentava, assim, suprir a necessidade pelo menos básica, porque era uma obrigação dos pais, porque menino menor, né? As crianças menores, elas não são por si. Eu acho que existem as fases que você tem que olhar as necessidades, trabalhar as necessidades. Hoje mesmo eu ouvi uma mulher judia falando o seguinte, que da fase, né, de 3 anos. Ela colocou a fase de 3 anos da criança. Sim. Como o começo de uma transição, né? Então, assim, as nossas fases, elas têm transição. Então, eu sempre tentei suprir aquelas fases de transição de uma criança, de transição de uma adolescente. São muitas, tentei entender, sabe? Minha filha que com 13, 14 anos gostava de skate. Ah, você gosta de skate? Beleza. Porque você tem que deixar fluir. Sim. Né? Você tem que deixar fluir. Ah, eu quero usar shortão aqui. Poxa, a menina já vai ser sapatão. Eu não sei se vai ser. Mas eu preciso deixar que a questão psicológica dela venha para fora. Então eu sempre pensei assim, né? Briguei, claro, né? Mas são 3 filhos, né? 2 meninas e um menino.
Eu sempre falo que são 3 porque eu tive 3. Sim. Né? Então, para mim, o meu ventre não segura 2, só porque um faleceu. Ele não está aqui. Ele não está aqui, né? Mas, enfim, como eu falei para você, eu amo falar dele, né? Porque para mim, ele ainda foi meu sangue, né? Claro. E com certeza nossas almas têm as suas particularidades de vínculo, né? Que a gente não sabe o que ocorre, mas eu acho que nada nesse mundo, tudo se aproveita, né? Tudo se transforma. Então, assim, eu tive 3, 2 meninas e um menino. Eu tenho uma filha que está com 37 anos. Então você também é vó. Ixi! Aí chegou no que eu gosto. Você é vó. 4. Eita, que bênção. O mais velho tem 21 anos. Olha só. Só pra vocês terem uma avó ideia. nova, bonita dessa, inteirona, gente. Já pensou? Já Você sabe qual é o segredo? Quem você andar com seus netos, ninguém vai acreditar que é seus netos. Nossa, o Davi nossa, lindo. Então, assim, tem o Davi, tem o Rodrigo, tem o Tiago, que levou o nome do meu filho, que faleceu. Uhum. E tem, assim, o meu charme, o meu encanto, que é a Ana, que tem o nome de Ana, né? Olha que legal, levou o seu nome. Ana com 2 N's, porque as 2 vós são Ana. Olha que Aí ficou legal, ANNA. que história. Uniu as duas. Nossa, então, assim, é uma menina só, de neta, e os 3 meninos, que é de uma filha só. Então, a filha mais velha tem 3 meninos, e a filha, que era a do meio, no caso, que o Tiago era mais novo, tem uma menininha, que é a Ana. Né? E a Ana esposa? Como que é a Ana esposa, dona de casa? Eu ainda tem a Ana profissional, então a gente ainda tem muita coisa aí pra Nossa, conversar. a Ana esposa. A Ana esposa é muito apaixonada. É mesmo. Eu tô no meu 2º casamento, graças ao Eterno, né? Então, eu estou no meu 2º casamento, que vai fazer 6 anos. Esses 6 anos, quer dizer, a minha enteada até fala, né? Nossa, ela tá batendo na tecla, beijo pra você, viu, Verônica? Eu sei que você tá de olho em mim, que você me ama. Então, a Verônica até tá falando assim pra mim, nossa, agora ele incutiu com esse negócio dos 6 anos, porque é boda de algodão ou de perfume. Ah, é? Então eu escolho, né? Se é Sim. perfume ou se é algodão. Eu acho que vai ser algodão, porque você sabe, tanto que eu sou melosa, né? Ah, que legal. Então, assim, o Jorge, hoje o meu atual esposo, ele é, assim, um presente do Eterno pra mim. Eu sou muito apaixonada. E tem gente que fala assim, não declara não. Eu declaro sim. Claro que tem que declarar. Claro que eu declaro. Você tem que viver isso Então, quer intensamente. dizer, ele, assim, eu vivi um casamento muito dolorido, né? Então, assim, eu casei muito nova, então eu não entendia nada. Eu casei com quase 17 anos, né? Esses dias eu estava até fazendo as contas com o Jorge. Ele falou, não, você casou com 16. Eu falei, quase 17. Ô, vergonha de ter casado nova. Mas aquela época era assim, casava com 14, 15, 16, isso aí, né? Era da época mesmo. Era da época, assim, porque por mais que você quisesse se formar, quisesse isso, quisesse aquilo, você também queria casar, porque a mulher tinha muito isso, né? A mulher, ela já era criada mais para ser esposa do que para estudar. Apesar de que lá em casa não foi muito assim, não, sabe? O meu pai, assim, eu trago isso. Eu, sinceramente, eu acho que eu casei mais por conta de problemas com a madrasta, né? Assim, para evadir, sabe? Então, assim, isso traz muita consequência, um ato impensado, né? Só para você ver o tanto que a gente tem que orientar os nossos jovens. Porque isso traz coisas, assim, terríveis. E assim, Ana, como a gente está falando você um pouquinho como esposa, né, do seu relacionamento, das suas bodas, você trabalha com casais fazendo terapia, né? Sim. Como que funciona essa terapia para casais? Essa terapia para casais é o seguinte, eu penso que todo terapeuta, ele tem que
ter passado por alguma coisa. Tem que ter história, experiência, ele precisa passar, ele precisa determinar o que é bom para ele e o que não é. Quando ele determinou o que é bom para mim, aí você vai tratar o outro de uma forma de que você não vai deixar cair no buraco, né? Exatamente, porque você já sabe. Ou não vai por ali não, que Exatamente. o negócio é feio. Então, assim, eu, quando estava no meu primeiro relacionamento, no meu primeiro casamento, eu mesma trabalhava casais, eu gostava de encontro de casais, porque eu sempre tive dentro de mim o seguinte, tudo pode dar certo, só que eu achava que realmente para dar certo estava aqui na cabeça. Então eu sempre achei que eu tinha começado uma relação errada. E de repente, quiçá, eu não iria consertar a minha relação, mas eu tinha que manter ela durante certo tempo, porque era a única opção que eu tinha, porque eu tinha os meus filhos pequenos. Então a gente vive muito isso. Muitas vezes a gente taxa a mulher porque ela está numa relação assim, o assado. E a gente não sabe realmente, até ela chegar numa terapia, a gente não sabe o que ela está passando. Então, para resolver, ela precisa de ajuda. Então, como eu, na época, precisava de ajuda, eu resolvi assistencializar. Então, quer dizer, eu fui coordenadora diocesana da pastoral familiar. Né? Ana, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que muitos casais, né? A gente sabe que convive com pessoas, a gente sabe que muitas vezes a responsabilidade cai muito maior para cima da mulher, do casamento, do relacionamento. Você, como terapeuta, você acha que a responsabilidade maior de conduzir o relacionamento ou de manter depende mais da mulher? Se você olhar por um prisma de responsabilidade, sim. Porque eu acho que a mulher ela tem muito mais neura do que o homem. O homem, quando ele trai, ele trai. Ele vai lá e faz. A mulher, quando sabe, ela não quer saber o que aconteceu. Tipo, a mulher, eu só estou colocando isso para dizer que a mulher, ela se coloca logo certa numa situação. A mulher não ouve muito. Ela é Então, nós precisamos trabalhar os casais nisso. Porque ela é mais emoção. Então, ela é muita emoção, ela vê coisas onde não existe, você tem que trabalhar. São as coisas que você vê. Ah, eu vi isso aqui. Nossa, tem marca de batom. Ah, tem isso aqui. Ah, tem aquilo ali. Eu preciso saber o que aconteceu. Quem pode contar é teu companheiro. Se você não tem um diálogo com ele, eu já vou chegar acusando. Meu casamento acabou. E aí você tem, a mulher principalmente tem que delegar. O que é esse casamento para mim? Porque muitas vezes ela cria a bagunça porque ela quer separar mesmo. Mas, acima de tudo, ela quer sempre colocar a culpa no outro. A mulher sempre se coloca no lugar de vítima. A mulher não assume as suas responsabilidades, sendo que eu falo da Torá, né? Porque, na realidade, eu sou Binei a falar da minha religião, no caso, e eu sempre vou colocar a Torá. Então, quais são as responsabilidades da mulher na Torá? E aí? Aí eu faço a pergunta, nós estamos fazendo, cumprindo essas responsabilidades? É aquilo que eu falei, tudo se perdeu. A essência da mulher não existe mais. E hoje você tem que buscar a essência para que ela entenda que no mundo do novo milênio, de toda essa bagunça, a mulher se perdeu. A mulher se perdeu. Qual é a responsabilidade maior que existe dentro da Torá? Quem é o esteio do lar? Quem tem a responsabilidade de manter toda a harmonia do lar? Quando a mulher está de cara feia, filha, lavando os pratos ali de cara feia, o homem logo pergunta, tá tudo bem? Tá tudo legal? O que aconteceu, né? Porque pro homem, se a mulher estiver sorrindo, que é o que meu marido fala pra mim, se você tiver com um sorriso largo todo momento, eu vou estar muito feliz. Pronto. Porque pra ele tá tudo bem. Tá sorrindo, tá tudo bem. Então você mostra realmente no rosto pro outro que você tá bem. Claro, ressaltando que nós temos os nossos problemas, Lógico. os nossos hormônios.
né? Que são terríveis. E aí vem a outra parte Que aí vem a outra esse parte entendimento, que a gente essa tem que compreensão. trabalhar, né? Porque nós somos seres biológicos, né? Então, o que a gente tem que trabalhar? Vamos trabalhar o psicológico da Miriam. Tá bom, vamos trabalhar o psicológico. E o biológico, como é que tá? E esse hormônio está exagerado demais? Não vai adiantar trabalhar o psicológico se o hormônio tiver. Exatamente. Eu vou dar murro em ponta de faca, né? Exatamente. Então, tudo no organismo tem que estar redondo, É um porque conjunto é de um coisas. conjunto de coisas. É o né? que eu sempre falo, né? Quando a gente fala assim, você vai cuidar só de uma parte, então é espiritual e corpo. E Exatamente. ainda tem essa o outra... biopsicossocial. Exatamente. Que a gente trabalha isso como todas base, todas né? elas, A gente sabe disso. uma atrapalha a outra. Se uma não vai bem, vai atrapalhar as outras áreas. Se o seu financeiro não está bem, Exatamente. como diz o outro, tipo assim, já que a gente está falando de casais, Então. nem tesão eu vou ter. Então, já aproveitando aqui a deixa, nós vamos tirar um dia para a gente falar somente De casais. de casais. Sim. Né? Então, assim, por que atender casais? Vamos fechar essa parte dos casais. Eu acho, não só pela pandemia. Os casais, eles não estão mais preparados para casar. É verdade. Eu acho que tinha, o que eu coloquei, por exemplo, o meu projeto é justamente o seguinte: não se trabalha diretamente as coisas, se tem um pré-matrimonial, se tem um pós-matrimonial. Não existe eu mais comecei... o conhecimento antes. E eu sinto muito Nem a dizer, preparação. eu sinto muito É dizer, verdade. sinto É muito necessário dizer mesmo. que as igrejas estão lá atrás, Falhando também. falhando demais. É verdade. Porque não usa o coach, Miriam, para poder, a coach, É verdade. né? Para realmente montar toda essa questão que a verdade. gente sabe que tem que mexer em muitos pontos, né? E é um assunto muito extenso, né, Ana? Muito, que precisa muito. realmente... E assim, precisa de muita assistência e as pessoas pecam porque não querem perder tempo. É verdade. Então nós vamos ter um dia aqui pra gente falar desse assunto melhor, Oba, abordar gente, o ó, início escuta, ao final, povo com todos os ali, detalhes. que eu tô de volta vamos já. convidar os casais aí para nos acompanhar, nos Tô assistir. vamos Mas trazer, agora, né, para eles sim, falarem, com certeza. fazer realmente uma sessão. Exatamente. Vamos trazer um casal assim até pra gente fazer um debate aqui. Sim. Mas agora eu quero saber da Ana Lu, mulher. O que você gosta de fazer, lazer, que esporte, as suas dicas de beleza, como que você se cuida, passa aí pra nós aí essas receitas maravilhosas. Eu gostei da dica de beleza, gente, atualmente, sabe o que eu tô fazendo? Como boa alagoana, eu vou falar como boa alagoana, tá? Olha só, lavou o arroz, querida? Bota ali, passa no rosto. A água de arroz maravilhosa. E é verdade. É pura verdade. Eu já li, já estudei sobre isso aí. Então, isso é assim, a água de arroz agora não falta mais na minha vida. Tá? Lavou o arroz, já tá fazendo comida mesmo? Então, sim. A Ana sempre foi muito dedicada. Eu sempre gostei do lar. Eu sempre gostei. É uma coisa minha, né? Então, assim, o meu lazer era ir trabalhar e voltar para fazer as coisas em casa. Que legal. Nossa, eu acho ótimo. Eu me supro com aquilo. Gosto muito de ler. Ultimamente eu não estou lendo muito, mas eu já li bastante, né? Estudar, eu estudei bastante. E assim, depois que eu casei, né, pela segunda vez, que vai fazer 6 anos, eu me dei tempo. Eu fui me permitindo, na realidade, dar tempo. Eu corri demais. Né? Eu corri demais, eu sofri demais. Né? Então, assim, quando o Eterno me proporcionou estar com o Jorge, eu também me proporcionei cuidar mais de mim, do meu psicológico, apesar de que eu já vinha numa vibe até de cuidar realmente, porque eu perdi um filho com 19 anos, né? Aqui na passarela do Valparaíso, com 2 tiros. Então, quer dizer, eu sempre costumo sentar numa cadeira para jovens,
dando palestra para jovens e falar, aqui estava a morte e aqui estava a vida. O mais fácil era escolher. Então, Ana, você falou aí que a gente já vai entrar nesse assunto. Como foi que você lidou com essa questão do luto? Como Pois foi é. essa perda? Como foi que você, eu sei que você sofreu muito, como foi que você tentou, né, seguir com a sua vida diante de uma situação dessa? Como eu já vinha de uma mente de superação, porque eu já vivia momentos terríveis, né? Assim, eu não gostaria de colocar hoje. Vamos colocar nos casais depois, né? Se tiver a oportunidade. Mas eu tenho o dedo até cortado de faca por conta do meu primeiro casamento. Então, quer dizer, um ouvido meio surdo, então é por aí. Então, era essa a minha realidade, porque eu não podia reclamar de nada, né? Então, é aquele tipo de coisa, chegou, tem que ficar caladinho, então você vai mantendo aquilo, porque você tem que ser resiliente, porque você tem um filho pequeno, porque você é isso, porque você é aquilo, então você vai se moldando naquilo. Quando o meu filho faleceu, arrancou um pedaço, né? Arrancou realmente. Eu não tenho mais esse pedaço. E não é como se fosse arrancar um braço, né? Que o povo fala, arrancou um braço, arrancou isso. Não. Esse pedaço, ele foi arrancado sim, mas ele foi arrancado da minha alma. Então, a minha alma tem um buraco. Porque mãe é uma coisa muito delicada, é uma terra muito delicada. As sensações de mãe são sensações imensuráveis que eu acho que nem nós mesmos, eu sei que você é mãe, não vamos conseguir entender. Não mesmo. Então, até naquela questão de briga de mãe, a gente tem o sentimento de amor, né? Então, a questão da superação desse processo, ele existe até hoje. Então, esse processo, ele nunca vai acabar. Ele só vai acabar quando eu realmente entender eternamente tudo o que aconteceu. Sendo que eu já comecei a entender que é o que me sustenta, né? Então, o que me sustenta é justamente ressignificar naquilo que o Eterno te coloca todos os dias. Porque quando eu perdi o Tiago, é como se eu sentisse Deus muito mais perto de mim. Então, eu não segui a revolta. Eu não segui o caminho da revolta. Eu segui o caminho de procurar entender. Porque a minha primeira fase foi o seguinte: ir para o psicólogo, né? Tomar algum tipo de remédio. Então, teve um dia que com 2 meses e pouco, 3 meses, eu falei, não vou tomar mais. Assim, eram coisas que aconteciam que uma força maior me ajudava. Mas é porque eu estava também pedindo isso. Eu estava me conversando, né? Eu estava comigo mesmo, porque o nosso maior inimigo somos nós, né? Sim. Então é eu e eu mesmo. Sou eu e o Eterno, né? Só que o Eterno é tão bom que nós somos seres individuais, né? Nós temos as nossas escolhas. Vamos dizer que eu escolhi, diante daquela situação, lutar. Então, eu não escolhi, eu me coloquei, né, no lado da morte. Para mim era mais fácil morrer. Então, a mágica é você se perguntar. Você não tem que perguntar para o vizinho, você tem que se perguntar. Você tem que saber viver com você mesmo. Então, eu acho que isso, todo o processo que eu já tinha vivido em toda a minha vida, eu acho que ajudou, porque eu sempre me perguntei, eu sempre me conversei, e isso também me ajudou muito. Eu fui pro psicólogo. E assim, quando eu cheguei lá, ela já me colocou um problema dela. E psicologicamente, ela já queria mexer comigo. Porque a primeira coisa que ela colocou foi o seguinte:
eu soube que você, isso, aquilo outro, que você tinha perdido seu filho, porque foi uma indicação, né, que a pessoa falou, aí ela foi me atender e tal, e nessa questão ela já me colocou a seguinte questão. Olha, eu queria te falar o seguinte, eu estou com um problema tal e tal e tal, e gostaria de perguntar para você, eu queria saber da sua opinião, o que é que você acha? Nessa época eu estava começando alguma coisa para lidar com pessoas, enfim, já era da área de saúde e tal. E aí eu falei assim, nossa doutora, eu estou me sentindo tão mal, eu acho que eu não vou conseguir mais atender ninguém. Aí ela falou, não, mas eu estou te perguntando, qual a opinião que você dá para mim nesse meu caso? Aí eu falei assim, a senhora quer que eu te dê você quer que eu te dê um conselho? Ela falou assim, eu quero que você me dê um conselho. Eu falei, ué, mas a senhora é psicóloga. Ela falou assim, mas eu preciso. Então aquilo ali foi muito para mim. Porque eu estava para mexer com pessoas, e eu falei, eu não vou dar conta, porque eu não estou superando nem o meu problema, então ela veio com o problema dela para dizer que todo mundo é igual. Exatamente. E que ela estava seguindo, né? É por isso, Miriam, que você é minha coach e eu sou sua coach. Porque nós precisamos viver assim. Então foi me unindo. Atrás de um profissional existe uma pessoa que passa por todas as situações. Que está passando por problema, que está isso, que aquilo. Então a nossa amizade foi muito melhor, porque ela já criou um vínculo. A gente sabe que é a forma de atender mesmo, Sim. né? Que existem até técnicas para isso que a gente vai colocando da melhor forma no caso que a gente está atendendo. Mas enfim, eu me senti viva ali. É o que ela queria, era o propósito dela. Bom, então você está viva. Outro fator muito importante que eu comecei a pensar em mim foi quando eu fui no mercado, que ainda tinha o Supermai. Fui no mercado e meu neto falou assim, vó, vamos ali na sessão, esse maior, né, que hoje tem 20 anos, ele tinha o quê? Acho que ele tinha 9 na época, 8, 9 anos. Vó, vamos ali na sessão do salgadinho, que eu quero um salgadinho ali. Falei, ai, Davi, eu não quero ir não, não quero. Eu vou lembrar do meu filho, eu isso, eu aquilo. Vó, eu tô vivo. Eu também como, né? Eu também isso. Preciso, né? De você. Caramba, aquilo pra mim, gente, ele não sabe, eu acho que até hoje, o tanto que ele me ajudou a resignar. Sabe? Com certeza. Então, assim, foram coisas que o Eterno, porque nada acontece sem que Deus permita, que eu fui notando. Então, assim, a misericórdia dele de fazer com que eu notasse, porque eu não tinha que morrer. Porque se eu não fui, não era ele. Né? A vida ia ter que continuar. A vida ia ter que continuar. É tipo assim, ou é morte ou é vida, né? O que acontece muito, né? São pessoas que não conseguem superar esse momento. Se entrega, deixa de viver seus sonhos, seus projetos de vida, continuar com a vida. Acha que se continuar com a vida, está desrespeitando quem morreu. E não é isso, né? Aquela lembrança, aquela história vai com a gente, vai continuar. Sim. A gente guarda as melhores coisas, os melhores momentos, e a gente tem essa história para continuar com a gente. Só que a nossa vida também precisa de continuar, de evoluir e de uma forma alegre. Não é verdade? O que fica são as coisas boas, a experiência vivida, não é isso mesmo, Ana? É, porque nós não podemos nos enganar. Eu acho que é tão pouco tempo e nós viemos aqui, por exemplo, para que eu vim? Eu vim para evoluir, né? Então, eu não posso acabar os meus dias de qualquer forma. Eu preciso entender a vida, eu preciso descobrir o seu propósito, né? a sua missão, qual é a minha seu missão, chamado, meu propósito, ter uma história inteira para concluir. Exatamente, né? Para finalizar ela com todas as etapas, início, meio e fim. O Eterno não me colocou aqui à toa, eu sirvo para algo. Então eu sou importante. Tipo, eu acho até bonitinha aquela história que o cara diz assim, desce e arrasa, né?
Você tem que descer e arrasar. Pronto. Isso é tão antigo, né? É verdade. É tão antigo, mas é Mas tão é isso assim. mesmo. Vai, Desce faz e alguma arrasa. coisa. Você tem que fazer o melhor lá embaixo. Então, assim, o que a Ana está fazendo hoje, né? O que a Ana Lu está fazendo hoje? Que essa história de Ana Lu é justamente porque eu borrocava uns quadros e aí eu coloquei Ana Lu, né? Então pegou, muita gente me chama de Ana Lu. Mas então, o que a Ana Lu veio fazer aqui, né? Então, eu tenho que arrasar, ser o melhor em tudo que eu faço. É verdade. Né? Foi... Perfeição. Exatamente. Então, assim, foi muito válido o que você falou sobre isso, porque aqui, ó, eu trouxe aqui alguns benefícios da ressignificação. O que ela faz na nossa vida, ou por que é importante? Porque, assim, a gente já iniciou o programa com esse tema por conta da sua história, né, desse fato que a gente precisa, o momento que a gente está vivendo hoje é de muito luto, em muitas famílias, pessoas que perderam, não foi só uma pessoa, foram duas, foram três, né? Exatamente. Então, assim, precisa continuar. A gente vê pessoas que ficaram órfãos, sem os pais, entendeu? Sim. Então, ela tem que ver a sua vida, a sua história e dar seguimento nela e mudar a história dela, dar um final feliz, não é verdade? Então, assim, os benefícios aqui que eu trouxe da ressignificação, nós temos, olha, tem o poder de transformar experiências negativas em aprendizados. O que você tem que tirar de uma coisa ruim? É o aprendizado dela. O que eu aprendi com isso, não é verdade? Encontrar nas adversidades forças e motivação para continuar, enxergar e levar a vida de uma forma leve, ver nos desafios uma forma de crescimento que muitas vezes nos faz crescer, Sim. né? Essas situações, aprender a ser grato pela dificuldade e ensinamentos que nos traz, porque muita gente acha que tem que ser grato só pelas coisas boas, né? Tem que ser grato por tudo que acontece. E depois, por exemplo, se o Eterno te dá uma questão negativa, vamos dizer que o positivo e o negativo ele vai mexer. Ou é bom ou é ruim, ou é gordo ou é magro, ou eu caso ou eu não caso, sempre vai ser sim ou não. Né? Exatamente. A gente sabe que naquelas enquetes que o povo faz pergunta é sim ou é não, porque você tem que se posicionar. Exatamente. Eu acho que é uma coisa ou é uma coisa ou é outra. Vai ou racha. No meio tipo não. Isso, né? Tipo exatamente. Isso. Então, assim, o outro benefício, a não se vitimizar e assumir o papel de protagonista da própria história. Porque muita gente fica só no lugar de vítima, né? Temos que entender que nós somos o autor da nossa própria história, não é verdade? eu falo, Miriam, que o mundo está muito mal acostumado. Nunca fui eu que fiz. Sempre foi o outro. Exatamente. A culpa. Então, quando você me perguntou da mulher, caramba, assuma as suas responsabilidades primeiro. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Muito mais fácil de resolver, né? E outra coisa também, ajuda a você reclamar cada vez menos da vida. Se você ressignificar, você não vai ficar reclamando. Você vai né? entender. Ajuda a desenvolver também a autoconfiança necessária para seguir em frente. Você faz as pazes com o seu passado, porque para você prosseguir, você tem que deixar tem que trabalhar ele, bater o martelo. Exatamente. E falar, bom... Faz você honrar e respeitar a sua história, porque nós também temos que fazer isso. Admitir que aconteceu, aceitar, se orgulhar também dessa história, porque essa é a sua história. Ela tem algum benefício aí, vai servir, né, de inspiração, né, vai servir para você ajudar outra pessoa. Então nós não temos que nos envergonhar e nem esconder a nossa história. Você está falando isso e eu estou lembrando justamente de uma questão do coach. Olha só, de onde eu vim e onde eu quero chegar. Quem é que está sabendo aonde quer chegar? Exatamente. Sabe de onde veio, está preso no passado, não sabe nem o que quer. Então, acho que o ponto-chave é justamente esse aí, nesse meio, né? É verdade. E também, Ana, faz você olhar para a frente e ver as novas possibilidades e encontrar novos caminhos. Então, Exatamente. Por que ficar naquele ponto? Por que ficar naquele buraco, né? Por que não sair de lá se tem outras coisas que você pode viver e aproveitar a sua vida, porque ela só é uma, você tem que viver ela. Exatamente. Não é tipo verdade? assim, quando você entende a missão de cada um, que foi isso que eu entendi, você sabe o que eu pensei muito quando o Tiago faleceu?
Gente, tem tanta gente que leva bala e não morre. Se o Eterno quisesse, ele estaria aqui. Exatamente. E eu fiquei. Poderia ter sido eu, E mas hoje, não assim, foi. A história dele findou é verdade. ali. E hoje eu acompanho um pouco você, Ana, eu admiro realmente você, sua história, né, pela sua vida, a força, essa força que você tem. Eu acho você uma pessoa assim muito resiliente, entendeu? Eu admiro, já falei isso pra você. Ela sempre me fala isso. Porque eu acho assim que você tem uma facilidade de lidar com as situações e ver sempre o lado bom. E isso facilita você passar pelos conflitos, pelos desafios, sem tanto sofrimento. Eu acho que nós temos que procurar não sofrer. E vamos dizer que sofremos, porque precisamos sofrer. Precisamos entender uma situação, mas nós não podemos ficar nela, né? É verdade. Então, assim, você vai se apegar com você mesmo diante do Eterno, né? Então, assim, eu não quero isso. Então, Ana, não pode ser assim, não pode ser assim. Isso é o seu trabalho, né? Então, assim, você é você mesmo. Porque por mais que você seja minha coach, mas quem vai ter que trabalhar sou eu. Você vai me dar a ferramenta. E quem vai ter que realizar? Ah, Miriam, vem realizar para mim. Não dá. Não dá. Quando as pessoas entenderem que precisam fazer o esforço para a mudança, aí tudo vai mudar. Então, eu precisei foi fazer esse esforço para a mudança. É verdade, Né? Não adianta eu te dar uma ferramenta que você não vai usar. É verdade. Né? Então, Ana, olha só ali a hora. Nós não falamos a metade do que iríamos falar. Isso tem uma Assim, pedida de segunda. da segunda etapa. O diretor tá olhando pra nós. Ficou o Shazam pra gente fazer depois. Sério? Falar mais do seu profissional, porque a hora já foi. Eu fiquei besta, parece que só Nós tem... vamos gravar no fogão de Parece lenha. que só Olha, tem eu não 15 falei minutos aqui. o que eu tô fazendo hoje. Então, essa mulher, ela jorra, a gente quer falar com ela, a gente quer falar muito mais Eu ainda, não porque ela falei tem que muita hoje eu sou a coisa. mulher do gás. Eita, que legal. Não é? Olha, e tem um programa, o Fogão Eu não sou a de mulher do Lenha. gás? É verdade. Né? Que legal. Tem Então. muita coisa aí pra nos oferecer, pra ajudar pessoas no seu profissionalismo, né, Ana? Uhum, com Então, certeza. então a gente vai repetir a Mas dose. nós já estamos falando pro diretor que nós queremos outro. Isso mesmo. Mas, Ana, eu quero que você deixe sua mensagem para o mundo. O que você gostaria de deixar para o mundo? Uma mudança? O que você gostaria que houvesse no mundo? Eu não vou falar de paz, eu não vou falar de amor, porque eu acho isso muito desinteressante para se falar. Se fala muito, eu quero mais paz, eu quero mais amor, eu quero mais isso e eu quero mais razão, Mais razão. tá? Então, assim, quero mais razão numa questão que eu converso muito com meu esposo, já aprendi muito com ele. A vida tem me ensinado nesse relacionamento, porque quando você chega num relacionamento, a pessoa que você casou também já está pronta, né? Ela também tem coisas para te ensinar. Então, essa questão racional é se colocar no estágio racional, que o judaísmo também é muito isso, para que você entenda realmente as coisas como elas são. E que você não veja o mundo de qualquer forma. Que você veja realmente as coisas da forma que ela é. Para que Lidar você com o real. lidar com o real. As pessoas Com a vivem verdade, muito com a sinceridade. com verdade, com sinceridade que não existe mais hoje, né? Todo mundo, você não pode ter uma amizade que você acha que o outro já quer te passar a perna. Então isso é muito sério. Nós temos que trabalhar muito isso. Quando você coloca razão, então realmente a minha mensagem é essa. Eu tenho certeza que o meu esposo colocaria isso também, porque hoje a gente trabalha muito isso, né? E a cada dia eu estou aprendendo mais, porque a gente não para de aprender. E eu quero realmente que as pessoas estudem, que as pessoas se conheçam, né? Porque se eu sei quem eu sou, eu vou ser melhor para o outro. É. Né? E Ana, e você,
vivendo a razão, você deixa de viver uma ilusão. Não é verdade? Exatamente. Então, Não, relações de ilusão, né? Relações de amizade de ilusão, relações de casamento cheio de ilusão, que você coloca aquela necessidade sexual primeiro do ponto-chave. Então é tanta coisa para se trabalhar no casal que é muito sério. é verdade. É muito sério. verdade. Então, nós vamos repetir aqui muitas outras sessões. Vamos chamar de sessão. Gente, vamos chamar de sessão, né? Que é melhor, É né? verdade. E olha só para finalizar aqui um pouquinho, 21 de janeiro, que é amanhã, né? Uhum. É o Dia Mundial da Religião. Por que eu quis falar um pouquinho desse assunto? Porque a ideia dessa comemoração é incentivar uma convivência pacífica entre as mais diversas religiões e doutrinas, driblando e evitando a intolerância religiosa, que é o que acontece muito, não é verdade? Uhum. Isso porque desde sempre as questões religiosas foram motivos para grandes guerras e conflitos da humanidade. E eu peguei uma frase que fala o seguinte: tenha sempre empatia pelas pessoas e as religiões delas. A gente tem que entender que muitas vezes a religião salva as pessoas de momentos difíceis e ruins. Devemos respeitar o que cada pessoa acredita. Você concorda? Que nós devemos respeitar as religiões de cada um? Sim, com certeza. Eu acho que cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Se você é cristã, você é cristã, né? Se eu sou Exatamente. monoteísta, sou binenoa, né? Devemos sou do respeitar judaísmo, quer dizer, uma cristã me chamou no seu programa. Então, Eu não mudo nada. O Eterno muda que tudo, diferenciou aqui? né? Até O Eterno muda tudo quando Ele quer, Exatamente. né? E se você tiver que permanecer no seu lugar, você vai permanecer. E- Primeiro que eu acho muito errado a pessoa levar o outro para a religião dele e disse daquilo outro, né? Eu sou monoteísta e estou aqui como uma cristã. E pronto. Né? E o que importa é o que acreditamos, né? E o bem que fazemos. Exatamente, cada coisa no seu lugar. Exatamente. Né? Então, gente, com um pouquinho de tristeza hoje assim o programa já está acabando, né? Ficou com aquele gostinho de quero mais, porque Opa, ficou isso é tanta muito coisa bom. aqui Ó. pra gente ter falado, mas vamos deixar para a próxima. Eu já quero convidar E o diretor tá você. fazendo cara boa, então ele tá concordando. É verdade, faz a hora, ele já colocou ali bem grande ali o horário, já para nos avisar. Pois é, você viu? Então, assim, eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou conosco durante este programa, que vem nos acompanhando, que vem nos assistindo, compartilhando, comentando. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, né? Todos os apoios que nós já temos aqui, toda a nossa equipe da Foco TV, com a sua paciência, com a sua bondade para com a gente. Eu quero agradecer aqui a minha convidada especial de hoje, Ana Lu Canuto. Deixe aí suas considerações. Olha, eu assim, me sinto muito honrada, porque eu acho que quem estuda, quem passa por certas dificuldades, se tem o dom de querer ajudar o outro numa questão de formação, né? Eu acho que tem que ajudar. Nossas histórias aqui, para concluir, é o seguinte: o programa da Miriam é maravilhoso. Ela tem esse perfil e ela está fazendo assim como se fosse realmente sessões. Eu acho que Eu realmente gosto. ninguém pode perder, porque a terapia de grupo, que eu sou muito a favor, principalmente na psicanálise, né, que depois a gente vai falar sobre isso, eu sou muito a favor da terapia de grupo. E hoje, por exemplo, você tem essa TV onde você está escutando uma história de superação que eu quero deixar para as mães, principalmente, que hoje, de repente, tem uma perdendo seu filho agora mesmo. Então, tudo é possível quando a gente busca de verdade. É verdade. Então, assim, é Deus em primeiro lugar e procurar ajuda. E esse programa da Miriam, aqui vocês vão achar como se fosse uma terapia de grupo. Isso é muito bom, o diálogo, estar no grupo, vivendo as vivências. Isso é muito importante para a nossa mudança.
Porque esse é o nosso intuito, né, Ana? Isso, exatamente. De levar uma mensagem positiva. Você não pode ter um dom e agarrar ele, você precisa ajudar os outros. É de ajudar. Nosso intuito é ajudar, nós vamos chegar até o ponto de estar visitando as famílias em nome do programa, tá? Você já havia me falado, entendeu? Isso, esse é o nosso né? objetivo. Com certeza. Né? Eu acho que as pessoas precisam muito, elas precisam se renovar a cada dia. Ser humano é isso, né? Está assim todos os dias. É verdade. Então, Ana, que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém. Obrigada Obrigada, a todos, viu, por ter aceito o convite. Estou muito feliz e sempre, honrada pela Miriam, sua presença. sempre. Admiro você demais. A admiração, ela é mútua, você sabe, né? Eu sei disso. Então, gente, Obrigada mesmo. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Boa noite a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Thank you.